Olá a todos e a todas que acompanham as nossas aulas do curso de Java Básico aqui pelo YouTube ou então pelo site candidoares.org. Hoje nós vamos vir aqui para apresentar a correção dos exercícios referentes à parte de estruturas de condição, ok? Não vou fazer todos, porque são 10. Quem baixou a apostila lá no site percebeu que são 10 questões. Algumas é bom vocês pesquisarem, obviamente. Quero incentivar cada um de vocês a pesquisar. Se tiver dúvida, pode enviar e-mail para o já conhecido contato@candidoares.org ou então ensino@candidoares.org. Vai ser um prazer poder responder a vocês, ok? Como eu falei, são 10 itens de exercício. E o que acontece, pessoal? Quando a gente pega, nós profissionais da área de tecnologia da informação, particularmente de desenvolvimento de sistemas, quando a gente pega um artefato, qualquer que seja um caso de uso, seja uma história de usuário, seja o que for, a gente pega esse artefato e começa a analisar ele para ver como é que nós vamos fazer a melhor forma, a melhor maneira da gente implementar o que está escrito aí, certo? Então nós vamos dar uma olhada rápida aqui nos nossos itens de exercício para conseguir definir bem uma linha de trabalho para a nossa correção, certo? Em primeiro lugar, claro, preciso de um projeto. Então nós vamos no NetBeans, vamos criar um projeto. Para quem não sabe criar um projeto, você vem aqui, novo projeto, categoria Java, projeto, aplicação Java, clique em próximo. Você define um nome seguindo aquele padrão que nós já conversamos em aulas anteriores. Então, se você chegou agora, veja as aulas anteriores. O padrão é aquele camel case, usando as letras maiúsculas, as iniciais maiúsculas. Então, vou colocar aqui resolução, exercício, condição, ou condições. Sem ser cedilha, sem acento, sem nada, ok? Sem caractere especial algum aqui no nome do projeto. Isso é um padrão Java para a criação de projeto. Vou desmarcar aqui, criar classe principal e vou clicar em finalizar. Só lembrando para todos que mais uma vez eu estou num lugar super barulhento. Infelizmente eu não tenho um lugar que seja tranquilo para gravar, ok? Então se vocês ouvirem barulhos de carro, barulhos de criança, faz parte do lugar que eu moro e é o lugar que eu tenho para conseguir gravar, certo? Então vamos lá. Se a gente olhar para todos os itens do exercício, nós vamos ver que em todos eles é necessário a gente pegar o input do usuário, ok? Então em todos eles, o usuário ele precisa realizar um input. O que acontece, pessoal? Para pegar o input do usuário, a gente vem utilizando lá aquela classe scanner. E nós vamos continuar utilizando, tá? Mas vejam só o que acontece. Deixa eu só esconder meu desenho feio aqui. Se nós pegarmos os itens, nós vamos ver que em todos eles nós utilizamos o scanner, porque eu preciso do input de usuário. Se vocês forem ver, cada código desenvolvido para esses meus exercícios, eu vou precisar usar o scanner, tá? Então, cada classe que eu desenvolver, ela vai ter que ter um objeto scanner. E isso aqui vai se repetir para todas as classes que eu for desenvolver, né? E o que acontece? Quando você vê uma coisa assim dentro do desenvolvimento, você tem que começar a se questionar se isso realmente é para estar acontecendo. Ou seja, se você tem que realmente estar repetindo o código nesses lugares. Você tem que pensar primeiro, por que está repetindo o código? A gente sabe que é uma necessidade. Segundo, está repetindo e está repetindo como se fosse um Ctrl+C, Ctrl+V? Sim, basicamente vai ser a mesma coisa para todos esses aqui. A gente vai
criar o objeto scanner, né? Dando um scanner igual a new scanner. É o mesmo trecho de código para cada classe dessa ser implementada para o exercício. E aí, a partir disso, a gente começa a pensar da seguinte forma: seria bem melhor se isso aqui tivesse em um lugar só. Quando você vê algo se repetir muito, é bom você condensar isso num lugar só. Se todo mundo está trabalhando do mesmo jeito, se todo mundo está fazendo a mesma coisa, então é bom você colocar isso num lugar só. Até porque, olha só, hoje o nosso exercício está dizendo para pegar do input do usuário. O usuário vai lá no terminal e informa o valor. Mas se amanhã eu quiser que esse input para todas essas classes aqui seja a partir de um arquivo txt, eu vou ter que ter um trabalho de mudar isso aqui em cada classe, ó. Então isso é muito ruim, principalmente se você esquecer de mudar numa das classes e esse teu objeto for usado pelo sistema para fazer alguma coisa que, enfim, usado de forma indevida, vai causar problema para o teu cliente. Exemplo, era para ler um TXT, você não leu o TXT, e aí deu um prejuízo financeiro muito grande. Isso vai ser muito mal, tanto para ti profissionalmente, quanto financeiramente. Provavelmente você vai ter problemas se causar um problema financeiro em uma aplicação. Então, a gente condensa isso aqui, a gente isola, geralmente dentro de um componente, dentro de uma classe, melhor dizendo. O nosso scanner, nesse caso, vai estar dentro de um componente, ele vai estar sendo provido por esse componente. Então, ele é um utilitário. De certa forma, ele é um utilitário que nem a nossa amiga calculadora. O que acontece? A nossa calculadora, meu desenho continua feio, tá, pessoal? A nossa calculadora, ela é um objeto. Então, aqui, você tem Cândido, aqui você tem o João e aqui você tem o Tomás. Se o Cândido quer fazer cálculo, ele pega a calculadora aqui de casa e faz o cálculo. Se o João precisar, ele também pega e o Tomás também pega. Eles não precisam cada um ter a sua calculadora fazendo a mesma função. Se eles estiverem dentro de casa, eles podem utilizar a calculadora comum da casa. É isso que um componente faz. Ele permite que você possa usar ele, ou seja, que outros objetos possam utilizá-lo. Um outro exemplo de utilização de componente, vou usar o Asta aqui para fazer um diagrama de componente, seria o banco 24 horas. Vou colocar aqui, tá, terminal de atendimento, banco 24 horas. Imagina o seguinte, você é um cara que não é muito rico, mas que tem um bom dinheiro guardado aí em aplicações financeiras. E você, devido a essas aplicações financeiras, todo dia 10 elas te rendem algum dinheiro, né? E aí você precisa sacar todo dia 11 o valor que essas aplicações financeiras te retornaram. Só que, dependendo do lugar onde você mora e dependendo, obviamente, de outros fatores, você pode ter problemas. Imagina que você fosse cliente de 4 bancos e aí você tivesse aplicação financeira em cada banco e você, no dia 11, quer sacar dessas 4 contas. E aí o que você faz? Ou você enfrenta uma fila, ou você enfrenta um monte de problema, ou você até mesmo pode correr o risco de ir até 4 bancos, ou você se dirige a um terminal 24 horas e você usa esse terminal 24 horas para sacar. Então, cada cartão, cada banco, é cada saque que você vai realizar em um lugar só. E é isso que nós vamos fazer aqui. Nós vamos pegar o nosso componente scanner, nós vamos colocar ele dentro de um objeto, e esse objeto é que vai distribuir esse componente scanner para todos os outros lugares, ok? Depois que a gente pega, analisa o artefato e abstrai a ideia, que foi o que a gente acabou de fazer, logo após isso a gente precisa pensar no nosso projeto, como o nosso projeto vai estar organizado.
Nós sabemos que vai ter um componente utilitário, mas esse componente ele vai estar junto das nossas classes que resolvem esses itens de exercício? Pode ser que sim, pode ser que não. A gente tem que pensar nisso. Eu vou aqui fazer um diagrama de classe. Eu vou mostrar para vocês como eu faria. Nós tivemos uma aula de pacote, vocês se lembram bem que um pacote ele vai definir para mim, através do seu próprio nome, aquilo que eu estou trabalhando. Então, se aqui o meu projeto é resolução de exercício, eu tenho que ter um pacote que tenha as classes que resolvem esse exercício. Então, eu vou chamar esse meu pacote aqui de exercícios. Eu podia chamar de resolução, do que eu quisesse, mas eu vou chamar ele de exercício. E dentro deste pacote, o que eu vou fazer? Eu vou colocar as minhas classes que resolvem, por exemplo, exercício 01, vou colocar aqui mais uma, exercício 02, ok? Ah, Cândido, o utilitário, o objeto utilitário pode ficar aqui dentro? Pode, mas eu acho que não é legal, porque esse pacote aqui ó, trabalha só com os exercícios, só com a resolução deles. É melhor a gente criar outro pacote, como se fosse uma outra camada, uma camada só de utilitário, certo? Então eu vou criar essa camada aqui, ó. Eu vou criar esse meu pacote, que eu vou chamar de pacote util. E aqui dentro sim, aqui dentro eu vou criar o meu utilitário, certo? A minha classe de utilitário. Vou chamar de input util. Não tenho nome melhor agora, peço desculpas, mas eu realmente não tenho nome melhor agora. E o que eu vou fazer? Todas as classes vão usar esse componente aqui para conseguir obter o scanner do sistema, certo? Então eles vão usar, é uma relação de uso desse componente. Beleza até aqui, pessoal? Estão me acompanhando? Espero que sim. Dúvidas? Lembrem-se lá do meu e-mail, contato@candidoares.org ou ensino@candidoares.org. Agora que eu terminei de imaginar minha organização, a organização de pacotes do meu pequeno projeto, eu posso tirar algumas considerações daqui. A primeira consideração que eu posso tirar é que é o seguinte, aqui no meu input util, o método ou atributo que eu criar aqui como scanner, ele não pode ser diferente de pubic. Por que ele não pode ser diferente de pubic, Cândido? Pelo seguinte motivo, conforme nós já estudamos, se aqui a minha função, meu método, que me devolve um scanner for private, ele não vai poder ser acessado por ninguém fora a classe input util. Se ele for protected, ele também não vai conseguir ser acessado. Por quê? Primeiro, exercício não é filho de input. Nenhum dessas duas classes são filhas deles, então elas não vão poder herdar esse protegido aí, esse protected. Segundo, a classe input util não está no mesmo pacote que exercício. Então ele não vai conseguir enxergar de jeito nenhum esse cara. Default, mesma coisa. Não está no mesmo pacote, então ele não vai conseguir enxergar. Então ele não pode ser private, ele não pode ser protected, ele não pode ser um atributo default. Então ele só pode ser um atributo público. Então para criar o meu input eu preciso do meu pacote util. Como é que eu crio o pacote, Cândido? Vem aqui, pacote de código fonte, botão direito, novo, pacote Java. Vou criar o meu util. Vou criar aqui a classe input util, ou seja, venho aqui no pacote, seleciono ele, botão direito, novo, classe Java. Input util. E vou fazer o quê? Vou criar o método para me devolver o meu scanner. Esse método a gente sabe, ele tem que ser público. Eu disse que eu quero acessar esse cara direto, sem precisar instanciar input util, então ele vai ser static. E esse meu método vai me devolver um carinha do tipo scanner. Escrevo scanner e aperto no Ctrl Space, né? E aí ele vai me mostrar todas as opções que eu tenho de scanner. Eu vou escolher o scanner do pacote java.util. Quando eu escolho, já fica aqui em cima o import. Vou dar um nome para o meu método, vou chamar ele de obter scanner. E vou colocar aqui como é que eu vou obter scanner. Basicamente eu vou dar um return
no scanner. Passando como parâmetro, vou estar dizendo que o scanner vai estar lendo o input de sistema, certo? E agora vou criar o meu pacote referente aos exercícios para poder criar as minhas classes. Então vamos lá, pacote código-fonte, vou criar aqui um pacote Java, vou chamar o pacote de exercício e vou lá para os exercícios agora. Primeiro exercício, o primeiro item que eu vou resolver é fazer um programa para ler o nome, 2 notas, mostrar a média com a mensagem dizendo se está de reprovado, se está de recuperação, se foi aprovado. Muito bem, vou chamar esse exercício de mostra média. Mostra média. Aliás, para que fique fácil quando você pegar o código-fonte, vou chamar só de exercício 01, tá bom? Vai ficar mais fácil para a gente. Aqui vou criar um main. O main não funciona se você digitar main dessa forma. Você digita psvm tab, clica no tab, ele vai criar para você o método main. Ah, Cândido, você ampliou e diminuiu a tela. Como foi que você fez? Você pode dar 2 cliques na aba para aumentar ou para diminuir, ou você pode usar o Shift ESC, ok? Nas aulas de introdução desse curso tem bastante a explicação do Shift ESC para vocês. Podem dar uma olhadinha lá. Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou obter o meu scanner. Dou um nome de variável. E de onde é que esse scanner vem? Esse scanner vai me ser dado pelo meu input util ponto obter scanner. E aí o que eu vou fazer? Eu sei que a primeira coisa que eu tenho que fazer é ler o nome. Então eu vou escrever aqui system.out.println. O atalho desse carinha aqui no NetBeans é Salt. Você digita SOUT e aperta no Tab, ele já cria o system.out.println para você. Informe o nome. E aí o que você vai fazer? Você vai ler o nome através do scanner. Scan.next. Aí você vai pedir a primeira nota. Informe a primeira nota. Essa nota, tá, gente? Eu vou usar double. Por que eu vou usar double? Porque ele está validando em ponto flutuante. Ah, Cândido, eu podia muito bem usar o float. Pode, você pode usar float. Mas eu vou preferir usar o double e gostaria que você pesquisasse o porquê que eu prefiro usar o double do que o float. Beleza? Então eu vou usar aqui double. Primeira nota é igual ao scan next double, certo? Em seguida vou pedir a segunda nota e vou fazer a mesma coisa, double, segunda nota igual a scan ponto next double. Minha média vai ser calculada usando o double. Média é igual. Como é que a gente faz? Simples, né? Pega a primeira nota mais a segunda nota, é uma média simples, e divide por 2. Só que aqui, gente, a gente pode estar deixando para o Java fazer uma coisa muito ruim. Aqui o Java provavelmente vai pegar a segunda nota, vai dividir por 2 e depois vai somar com a primeira nota, porque existe uma ordem de preferência na parte matemática da JVM. Então, para me garantir que ele vai fazer a soma da forma correta, que ele vai primeiro somar para depois dividir, eu vou colocar esses caras aqui entre parênteses. Isso vai fazer com que o Java primeiro faça a soma para depois a divisão. E agora a gente vai fazer os nossos ifs da vida. Se a média for menor ou igual a 5, então, olha só, se a média for 5, ele vai estar reprovado, né? E a gente tem que escrever assim, segundo o comando, fulano, sua média foi tanto.
Você está? Pererê parará. Então o que a gente vai fazer, gente? Aqui eu vou criar a mensagem, eu já vou dar o solte aqui, tá bom? Solte. Eu vou pegar aqui o nome, mais. Eu vou dar um espaço para não ficar grudado. Vou dizer fulano, vírgula. Sua média foi. Aqui eu vou escrever a média, mais, ponto. Você foi reprovado ou reprovada, né, gente? Vou copiar esse carinha aqui. Aqui, ao invés de criar um novo if, eu vou criar um else if. E vou dizer o seguinte, se a média for maior do que 5, ou seja, 5.1, 5.2, 5.8, etc. E a média for menor do que 7, então você está de recuperação. E se não for nenhum desses dois, eu vou dizer que o cara foi aprovado ou aprovada. E aqui nós vamos poder rodar nosso programinha. Vamos lá, vou minimizar aqui e vou rodar. Executar com Shift F6, ou então eu clico com o botão direito, escolho aqui, ó, executar arquivo, ou Shift F6, eu gosto do Shift F6. Vamos lá. Informe o nome. Cândido. Informe sua primeira nota. 3,6. Me ferrei. Informe a segunda nota. 1,5. Eu acho que eu tirei essa nota na faculdade. Cândido, sua média foi 2,55. Você foi reprovado. Vou agora ficar de recuperação. Informe o nome. Meu nome é Cândido. Eu ia dizer meu nome é Johnny, mas tudo bem. Informe a primeira nota. 7. Informe a segunda nota. 3. Eu fui reprovado porque minha média foi 5. E o que acontece, gente? O 5 está incluído na reprovação, tá bom? Vou fazer a mesma coisa, vou dizer Cândido 7, só que agora eu vou colocar 4. Colocar 3,8, melhor. Cândido, sua média foi de 5,4, você está de recuperação. E agora, vou testar o casinho feliz, né? Cândido, feliz. Informe a primeira nota, 9,9. Informe a segunda nota, 10. Sua média foi 9,95, você foi aprovado. Então vejam, foi bem fácil de fazer esse trabalho, aqui esse exercício. Esse exercício, ele brinca bem com aquisição de variáveis, com cálculo de variáveis, incluindo aquela questão de observar a ordem, que a gente já discutiu, e trabalha bem com a questão das condições. Vamos ver o próximo exercício aqui. Faça um programa que receba 2 números inteiros, digitados pelo usuário, e mostre o maior e o menor número digitado. Vou fazer aqui o exercício 2. Exercício 02. Vou digitar PSVM, vou dar um Tab. Scanner, scan, ele é igual a input, util, ponto, obter scanner. Eu tenho 2 inteiros, int primeiro, que eu vou chamar o scan, ponto next int. Antes, porém, eu vou pedir que informe o primeiro inteiro. Agora, vou informar
o segundo inteiro, né? Informe o segundo inteiro, dois pontos espaço para não ficar grudado, int segundo igual a scan, igual a scan, ponto next int. E aqui, pessoal, o que eu vou fazer? É um if else muito simples. É assim, ó. Se primeiro for maior do que o segundo, então eu escrevo primeiro, aí vou concatenar, é maior que mais segundo. Da mesma forma, eu podia aqui fazer um else, né, e dizer, ó, o segundo é maior do que o primeiro. Mas tem um terceiro caso aqui, que seria o seguinte, seria quando ninguém é maior do que ninguém, eles são iguais. Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer um else if, onde o segundo ele é maior do que o primeiro, e aí a gente só vai trocar essa ordem bem aqui, ó, onde está segundo, você coloca primeiro, e onde está primeiro, você coloca segundo. E em seguida você vai fazer o else aqui. Se nenhum dos dois for maior do que o outro, então é porque eles são iguais. Os números informados são iguais. Vamos executar e ver? Bora lá. 7, 7. Os números informados são iguais. Nenhum é maior do que o outro. 7, 3, 7 é maior do que 3. 3, 2, 3 é maior do que 2. 5, 9, 9 é maior do que 5. Observem que se a gente não tivesse feito o controle para os números iguais, o nosso sistema executaria, ele não entraria nem no if nem no else, e o que aconteceria? O nosso sistema finalizaria sem dar a resposta para o usuário. Então, vamos ter cuidado com isso. Ok? Para doar sangue é necessário ter entre 18 e 67 anos. Faça um programa que pergunte a idade de uma pessoa e diga se ela pode doar sangue ou não. Exercício 03. Vou novamente criar aqui o main. Vou novamente pegar o meu objeto. Input util. Ponto scanner. Obter scanner. E vou fazer o seguinte. Idade. Idade é um número inteiro, né? Eu não tenho 18,9 anos. Eu não tenho 32,3 anos. Então, ele é um inteiro. Vou pegar ele. Antes de pegar a idade, hoje eu estou bem esquecido, eu tenho que perguntar, né? Informe sua idade. E aí, pessoal, eu só vou fazer um if e um else. Se a idade for entre 18 e 67 anos, então ele tem que ser maior ou igual a 18, 18 está incluído. E idade tem que ser menor ou igual a 67. Se for, eu vou escrever parabéns, você pode doar sangue. Você saiu errado. Você pode doar sangue. Se não, infelizmente, você não pode doar sangue.
vou executar, Shift F6, informe sua idade, tenho 15 anos, eu não posso doar sangue, tenho meus 32 anos, parabéns, você pode doar sangue. Só aproveitando o gancho, tá, gente? Se você está pensando em doar sangue, faça esse gesto, faça esse ato, que é um ato não somente caridoso, é um ato de muito amor. Eu já tive pessoas da família que precisaram de transfusão e foram salvas porque pessoas tiveram a bravura e a boa vontade de doar sangue. Então, se você já for doador ou se você estiver pensando em doar, vá em frente, prossiga. Vou para o quinto exercício, não vou para o quarto, vou deixar para vocês essa, tá bom? Lembrem-se que uma vogal ela pode ser uma vogal acentuada. Então, vocês deem uma olhada aqui. A dica é ou eu crio um dicionário de todas as vogais, ou então eu uso uma expressão. Fica para vocês pesquisarem isso aí. Eu vou pular para o quinto. Elabore um programa que ao receber um número, determine e imprima se o mesmo é par ou ímpar. É a questão de número 5. Então, exercício 5. Exercício 05. PSVM. Vou fazer a mesma coisa. Vejam que eu pego meu scanner. Aqui eu vou pedir o meu número. E agora eu não vou me esquecer. Eu vou escrever aqui informe o inteiro desejado. Vou pegar esse número através do scanner. Next int, tá bom? E aqui eu tenho que ver se ele é par ou se ele é ímpar. E eu vou mostrar para vocês uma espécie de if bem legal de vocês fazerem, que é um pouco estranho, o if ternário, tá bom? No if ternário você faz o seguinte, você coloca a condição, para ser verdade, como se fosse um if, e aí você coloca um ponto e vírgula, ou um ponto e vírgula já, desculpem, um ponto de interrogação. Vocês colocam aqui o que vai acontecer para o resultado verdadeiro, caso seja verdadeiro, 2 pontos, o que vai acontecer para o resultado falso. E eu vou colocar isso dentro do system.out. Ou então, só para ser mais entendível, vou colocar dentro de uma string que eu vou chamar de mensagem. E eu vou colocar assim, ó. Número dividido por 2 tiver resto 0. Essa é a minha condição, tá bom? Então, o número é par. Senão, o número é ímpar. E aí, eu só escrevo a minha mensagem. Vamos testar e depois eu vou colocar o if normal para vocês verem a diferença aqui, tá bom? Informe o número inteiro desejado, quero 8, o número é par. Informe o número inteiro desejado, número 9, o número é ímpar. Ah, Cândido, como é que eu faria sem esse if ternário maluco que você fez aí? Que eu vou deixar preenchido aqui. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou deixar esse if ternário comentado no código, que caso você queira estudar, você estuda. Se não fosse utilizando o if, a gente ia fazer isso aqui, ó. Se não fosse utilizando o if ternário, nós íamos utilizar o if convencional, que é o seguinte. Eu ia colocar aqui dentro a minha condição. Qual é a minha condição? Que o resto
Vocês se lembram do resto? Pois é, que o resto da divisão do meu número por 2 seja 0. Se isso acontecer, é porque o número é par. O número é par. Se não, o número é ímpar. Ó. Só que eu acho que fica bem mais fácil escrever em 2 linhas do que você escrever em pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas. Aqui vai dar o mesmo resultado. Vou colocar aqui os valores, ó, o número é par, o número é ímpar, ok? If ternário é muito legal, é muito simples e muito fácil de se utilizar. Quem quiser pode estudar, que ele é muito útil em diversas situações, ok? Vamos adiante. Faça um programa que receba a idade de uma pessoa e mostre na saída em qual categoria ela se encontra. De 10 a 14 é infantil, 15 a 17 é juvenil, 18 a 25 é adulto, e eu, que tenho 32 anos, devo ser no mínimo idoso, segundo esse princípio. Aqui é fácil, é a mesma ideia que nós fizemos nesse carinha bem aqui, do exercício 1. Então você vai classificar, só que todos os ifs já vão contar com os valores assim. Você sempre vai estar verificando entre 2 idades, ok? E obviamente se a idade dele não tiver em nenhum desses roles aí, você vai fazer o quê? Você vai pegar e vai dizer assim, ó, não tem categoria para sua idade. Faça um programa que informe o mês de acordo com o número informado pelo usuário. É um conjunto de if e de else if, certo? Então de 1 a 12 você vai fazendo. Se for 1 número, então é janeiro. Se for 2, fevereiro. Se for 3, pererê. E sempre você vai colocar um else. Por que eu preciso colocar um else, Cândido? Porque pode ser que o usuário seja um cara safado que esteja a fim de quebrar o teu sistema. Então você vai evitar, você não vai permitir que o usuário fique sem mensagem, né? Muitas vezes não é porque também o usuário é safado, porque às vezes ele erra. Por exemplo, informa o número do mês, o cara vai lá e coloca 15. 15 não existe, né? Talvez um dia possa existir lá em Marte, mas aqui na Terra não existe. Então, por isso, else. Se ele não encontrou dentro de nenhuma validação que ele fez, então se não foi de 1 a 12, ele desconhece. Faça um programa que leia 3 números inteiros e os imprima em ordem crescente. E a 8 é a base para 9. Por isso eu não vou resolver, tá bom? Tentem resolver para que vocês possam ficar afiados. A nossa 10ª questão, escreva um programa que pergunte o raio de uma circunferência e em seguida não tem esse 100, tá bom? E em seguida mostre o diâmetro, comprimento e a área da circunferência. Eu acho que quem se lembra de geometria deve se lembrar que o diâmetro é 2 vezes o raio, o comprimento da circunferência é 2πr e a área da circunferência é πr². Essa daqui é importante porque a gente vai trabalhar com π. E o π, ele tem uma forma bem legal de ser representado em Java. Exercício 10. É o seguinte, pessoal. π é uma constante. π tem que ser no mínimo 3.1415. Ele é uma constante matemática. Ele não pode estar mudando, tá bom? O Java já nos dá o valor de π através da classe math. Math.py. Ele é um double. E aqui vocês podem ver aqui, ó, public, static. Ele funciona da mesma forma como o nosso obter scanner, tá bom? Ele é público, ele é static e ele é final. O que significa final, Cândido? Significa que eu não consigo mudar o valor de π. Se eu chegar aqui e dizer que o π vale 5.0
56, ele vai me devolver o erro, ele vai dizer: você não pode atribuir valor para uma variável que seja final, certo? Por que que eu não posso atribuir valor? Porque simplesmente π é uma constante. Se você começar a atribuir valor para as constantes já definidas no teu sistema, vai chegar lá na frente e vai ser uma bagunça só. Então, sempre que você tiver alguma coisa no teu sistema que não possa ser modificado, seja um método, seja uma classe, seja uma variável, seja uma constante, você vai usar a palavra final. Um bom exemplo disso é a string. A string, se você ver aqui, ela é Public Final Class String. Ela tem métodos tão importantes que a gente não pode simplesmente modificar o comportamento da string, tá bom? E é por isso que ela é final, certo? Então vamos lá. A ideia é a seguinte: o cara vai te informar o raio e a partir do raio você vai calcular diâmetro, comprimento e área, certo? Então a gente vai pegar aqui o nosso scanner. Obter scanner. E aí a gente vai pedir o raio. Por favor, informe o raio da circunferência. O raio, para fins de conversa, a gente vai colocar aqui ele como int, tá bom? Só para facilitar, mas você pode colocar como double também. Então, scan.nextInt. Então, eu vou dizer o seguinte, ó. Meu diâmetro é 2 vezes o raio. O meu comprimento 2 vezes math.p vezes raio. E a minha área vai ser o quê? O π vezes raio ao quadrado. O que é raio ao quadrado? É raio vezes raio, né? Fica para vocês descobrirem como é que eu posso fazer a potenciação. Dica é usando a classe Math. Então, vamos lá. Vamos começar a escrever. O diâmetro do círculo da circunferência é 2 pontos mais diâmetro. O comprimento da circunferência é 2 pontos mais comprimento. A área da circunferência é 2 pontos mais área. E tá aqui. Shift F6, por favor, informe o raio. Um raio 5, diâmetro é 10, comprimento é 31,41 e área da circunferência 78,53, certo? Então, pessoal, esse aqui foi a nossa resolução de alguns dos itens dos exercícios, os outros são por conta de vocês. Dúvidas, críticas, reclamações, façam contato através de contato@candidoaras.org, ensino@candidoaras.org, enviem e-mail, compartilhem. Se gostaram do vídeo, se estão gostando das aulas, dê um like, é importante pra gente. E a gente se vê logo logo. Até a próxima, pessoal. Um abração, fiquem com Deus.